Bem, estamos aqui no dia 17 de julho, uma reunião com o IDES, com a nossa cidade, que também está a Maria Flávia e a Isabela, que são da ESG Legal, né? Maria Flávia deu um joinha. Perfeito. E, bem, a primeira coisa assim, que eu gostaria é de atualizar um pouco sobre o que a gente fez desde o último encontro, né? Para dar um contexto aqui sobre essa conversa. A gente teve, então, uma reunião formal com o conselho da nossa cidade, né, falando sobre o programa Transformando Territórios do IDES. A gente já vem de uma conversa de longo prazo sobre a estratégia, a visão de futuro da nossa cidade, que passa por estar fazendo mais gestão de fundos comunitários, né, nos moldes que a gente já tem experimentado em Brumadinho, e foi muito bem recebido. As pessoas já sabiam, na verdade, a gente já estava conversando, mas foi um momento de poder, então, tirar dúvidas sobretudo, ouvir, né, já que o conselho é para dar conselhos, ouvir o que os conselheiros tinham a dizer sobre isso, né? Então, eu enviei por e-mail assim, um resuminho do que a gente colheu. Eu acho que foram coisas bem positivas, né? E importantes para a gente seguir nesse caminho. Na sequência, eu também conversei com a Júlia, da Fundamig. Ela está de férias agora, então por isso ela não está presente, mas falei com ela sobre a possibilidade eh, de ela se associar à nossa cidade, né? E participar também nesse programa do IDES, porque a gente vê naquele roteirozinho, aquele infográfico, né, sobre fundo comunitário, que tem uma parte que é sobre articulação do território com o governo, com a sociedade civil, e a gente acha que a Fundamig é a atora do território, né? Minas Gerais inteira, mas também a grande BH, bem posicionada para fazer isso, né? Enquanto a nossa cidade faria a parte da gestão do fundo. Então, assim, a gente estaria nessa empreitada juntos, né, somando força. E depois eu tive uma conversa também com a Maria Flávia, Isabela e a equipe toda, tinha mais pessoas, que são advogadas, e além do escritório de advocacia, também tem um trabalho, uma iniciativa ligada à ESG, e nós achamos que, bem, nessa empreitada a gente precisa ter uma boa estrutura jurídica, né, de assessoria jurídica. Então, também fizemos esse convite e elas aceitaram, né? Então, muito feliz assim, com mais esse apoio, essa força de co-construção desse instituto comunitário, né, fundação comunitária, com a participação delas, né? E também, finalmente, né, o Felipe e a Willa, eles receberam o nosso e-mail e falaram, ótimo, vamos conversar então para entender melhor quais foram essas posições aí dos conselheiros. Uma das perguntas que a gente tem é, bem, e aí, qual que é o próximo passo, né? Então, entender esses próximos passos. E alinhar tudo um pouquinho melhor. Basicamente é isso. Eu queria até fazer uma pergunta. A gente recebeu o e-mail de vocês, né? Falou, poxa, vamos ter uma conversa, né? Enfim, acho que essas coisas a gente sempre resolve conversando, é mais fácil. A gente queria eu levantei aqui alguns pontos que a gente queria entender quais são as inquietudes de vocês em certos temas, né? Acho que tem para ficar claro para a gente, para vocês, assim, também. Essa questão que vocês falaram da essência, assim, queria entender o que talvez no modelo que a gente contou, embora o modelo seja bastante flexível, Isso.
entender o que vocês acharam que podia ferir a essência de vocês, ou entrar em conflito com a essência, entender um pouco, que foi um dos termos que vocês escreveram lá. Não, nada, Felipe. Assim, não teve nada especificamente. A gente fala assim, isso aqui tem um medo, tem um receio, né? Foi uma fala baseada assim, ótimo, acho que isso faz parte da transição que a gente quer. Um ponto importante é a gente ter esse trabalho de autoconsciência, de saber de onde que a gente vem, o que que é importante para a gente e o que, né, a gente, frente a tantas mudanças possíveis, o que a gente não quer mudar, né? Não pode perder. E a gente já tem um pouco disso, assim, escrito, consolidado, que são os nossos valores, né? A gente já tem um conjunto de valores já definidos e eu vou até ler aqui para você, porque eles são interessantes e têm repercussão assim, na forma que a gente age. Mas eu não acho que tenha nenhum conflito, assim, né? Um é o idealismo, né? Nós somos sonhadores por natureza, vamos continuar a ser, a gente está aqui por causa disso. Outro é o entusiasmo, autonomia, né? A forma de gestão interna da nossa cidade ela é bastante descentralizada, bem autônoma. A experimentação, também é um valor nosso. Humanismo, a humildade, né? Da gente chegar com essa postura de valorizar a experiência e perspectiva dos outros e reconhecer as nossas próprias limitações. Persistência, colaboração, respeito e ludicidade, né? Então, assim, eu não vejo nenhum, assim, algo que choca, né? Mas essa fala foi nesse sentido de importante a gente ter isso bem ancorado, né? E é verdade. Claro. É o DNA de vocês, né? É. Uma pergunta, uma questão que vocês falaram da questão da entrada escalonada na região metropolitana. Eu acho que é absolutamente normal e desejável, na verdade. Mas queria entender um pouco sobre o que vocês falaram nisso. Acho que veio assim num contexto de que, poxa, dá um frio na barriga, né? A gente vai à região metropolitana toda, são quantas cidades, não sei o quê, né? Então alguém falou, não, a gente vai sem pausa e sem pressa, vamos fazer aos poucos, né? Não precisa começar tudo de uma vez, começa pequenininho aqui, ali, tendo um contato maior com uma parte do território, depois com outra, nesse sentido. Legal. A gente acabou de voltar de Porto Alegre, eu e a Willa, e também rola esse friozinho na barriga com eles lá, né? Porque eu acho que a grande Porto Alegre é que BH é muito maior, mas acho que a grande Porto Alegre deve ser quase o mesmo tamanho, 4 milhões, mais ou menos? Grande BH? Mais, né? Deve ter uns 6 já, né? 6, E justamente eles estavam nesse dilema, né? Começamos com Porto Alegre, eles estavam falando do Porto de Todos, né? Que é um fundo que eles querem criar. Começando com o bairro de Porto Alegre, que gere uma visão assim, poxa, não dá para atacar Porto Alegre inteiro, vamos no bairro da Restinga, que é um bairro que acabou se descolando da cidade, o bairro que surgiu de um assentamento lá atrás. Então, assim, a prudência, não esperaria algo diferente dos meus colegas mineiros, eu como capixaba, muitos amigos mineiros, não esperaria algo diferente de prudência. Eu acho que nesse caso é super bem-vindo, né? Porque as nossas comentários, a gente sempre fala, né? Elas estão aí para durar 100 anos. Não precisa chegar no seu 100º ano de maturidade com 2. É um passo a passo. A gente tem uma frase aqui que é prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Não para ninguém. Justíssimo, justíssimo. Vocês falaram ali da profissionalização da OSC, da organização, eu acho que, não sei, é que eu tenho tendência a falar demais. Queria ouvir de vocês o que vem na cabeça de vocês quando vocês falam isso da profissionalização da OSC. Olha, até hoje a gente operou sem nenhum funcionário, né? Tem algumas situações que alguém é contratado, um estagiário, ou por projeto, ou uma ajuda de custo para alguma atividade voluntária, mas, essencialmente, a gente é uma organização de voluntários. E o que a gente aprendeu com o Brumadinho
é que a gente consegue, sim, fazer a gestão lá, mas botando a língua para fora e não dando conta de fazer tudo que a gente gostaria. E a gente entende que num território pequeno, realmente é difícil você dedicar profissionais, né, para fazer um negócio girar, porque de repente você vai estar mais dinheiro gastando para o fundo acontecer do que os projetos, né? Mas se a gente está pensando em um território, uma operação maior, faz sentido estar profissionalizado. Isso já é um objetivo nosso, que a gente já começou, né? A gente fez um trabalho de mudança dos sistemas mais resilientes, e tem hoje o Guata contratado até o fim do ano, tempo parcial, né? Não é tempo integral, e uma estagiária, né? Nosso objetivo é chegar no final do ano com as finanças internas equilibradas para que a gente tenha um mínimo de equipe profissionalizada, né? Não é dizer que a gente vai deixar o DNA do voluntário, de estar agindo com várias pessoas ajudando em vários momentos, mas uma estrutura básica profissionalizada para organizar a bagunça, né? Vamos dizer. Entendi. É. Legal. Esse é o salto mortal que o pessoal fala, né? Quando a gente pegou organizações que se converteram, muitas já têm equipe, que é bom, né? Porque ela já tem como pagar a sua equipe, mas ao mesmo tempo você tem dificuldade de priorizar, né? E aí a organização, quando sai do zero, né? Ela tem esse desafio de, nossa, como é que eu consigo pagar minimamente fazendo a roda girar? Então, de fato, é um desafio. O que a gente tem, claro, né? Dentro do que a gente tem tentado fazer para evitar que as organizações gastem, para que elas tenham um pouco de recurso, evitar que gastem. A gente tem todo ali o nosso apoio, que a gente vai dando personalizado para vocês, ajudando vocês nisso. Tem lá vários templates, né? Não precisa requebrar a cabeça para ajustar estatuto, esse tipo de coisa. E claro, né, que com o que a gente tinha comentado para vocês do capital semente, a ideia do capital semente é justamente a gente sentar junto com vocês e priorizar nessa longa trajetória quais são os primeiros passos e no que vocês poderiam utilizar o capital semente para viabilizar. Então, putz, é mexer no site, rever o estatuto, talvez seja o mais, sei lá, normalmente costuma ser o primeiro que a gente fala, né? Fazer um planejamento estratégico, fazer uma campanha de lançamento, então, nesse sentido. E o que a gente tem recomendado, mas é claro que é sempre um dilema, o matching, né? O fundo de matching que a gente tem, os 50 mil, tem um dilema nessa história, né? Tem organização que a gente falava, poxa, pega os 50 mil, a parte que vem do IDES, né, da contrapartida, e faz em doação. Porque ao fazer em doação, você está se mostrando para a sociedade. Aqui eu vim, né? Mas gera um dilema, porque daí você vai ter que prestar conta, você não tem dinheiro nem estrutura para prestar conta. Então, talvez... a gente sabe que é difícil criar uma cultura de doação, né? Então, dá para a gente pensar junto, se for o caso lá na frente, de uma coisa meio híbrida, né? Vocês talvez pegarem uma parte do matching para alavancar as doações e outra para já se preparar um pouco para o futuro, né? Para contabilidade, um captador, algum serviço que é importante, né? Para conseguir captar para a próxima, né? E assim fazendo a roda girar. Mas é isso, assim, a gente já deixa de cara bem claro, assim, a gente está aqui para isso. Assim, se quiser ajudar, putz, Felipe, vejo um mundo de coisas para fazer. A ideia é a gente sentar junto e ver o que é prioritário, né? Junto com vocês, e, claro, o que vocês priorizam. Felipe, das fundações comunitárias existentes no Brasil em operação, existe alguma que ela é 100% voluntária? Quase todas que a gente ajudou a criar do zero foram 100% voluntárias. A de Valinhos, que talvez seja o nosso melhor case, ela era uma organização 100% voluntária. Era a Eliane, que não sei se vocês chegaram a conhecer ela, Valinhos é uma cidade aqui na Grande Campinas, tá? Ela fazia da garagem da casa dela, 100% voluntária. Hoje, a Willa me corrija se eu estiver errado, ela chegou a ter consultores muito pontuais, eu acho que agora ela tem uma estagiária, não é isso, Willa?
mas assim, a taxa de retorno do custo é que claramente a líder lá se empenha 40 horas por semana ou mais, mas assim, eu sei que ela é completamente fora da curva, tá? Ela captou 6 milhões com dinheiro de emenda parlamentar, e é fora da curva, de fato, ela está dedicada full time. As outras, o Cacimba, que... Pode falar. Não, o que eu ia falar é que, tirando o Icom, Baixada e Taboa, que já, né, operam aí há 6, 8 anos, 10 anos quase, né? Hoje, o único que tem uma estrutura fixa, remunerada, é o Instituto Espraiada. Todos os outros, eles têm consultores pontuais ou estagiário, mas em si, né, o núcleo duro, digamos assim, né, mais estratégico, ele é 100% voluntário ainda. Das novas, tá, Renato? A FEAC, por exemplo, tem lá 50 funcionários. Por exemplo, mas a FEAC já existia antes, né? A do Miboimirim, que é um bairro aqui de São Paulo, tem uma fundação familiar que eu acho que ela está remunerando a líder para tocar esse dia a dia, imagino. Ou não, ela está 100% voluntária. Não, tá 100% voluntária também. Foi só no começo, quando eles estavam fazendo o grupo de trabalho, agora não mais. Agora não mais. As do Rio de Janeiro, elas já têm uma estrutura por trás. Então, a Redes da Maré, por exemplo, ela já existia, e agora que ela vai ter um spin-off, desculpa pelo anglicismo. Então, vai descolar o fundo da Redes da Maré e vai ser o Fundo Comunitário da Maré. Do mesmo modo, a Agência do Bem. A Agência do Bem já existia antes, a ideia é spin-offar é muito pretensioso, né? É fazer uma saída também da rede de organizações do bem que eles já têm para ser um organismo novo. Mas das novas, elas, de fato, funcionário mesmo, sim, é o Espraiada, porque ainda tem o Instituto Jatobás como um apoiador. O Manauara, por exemplo, de Manaus, 100% voluntária também. O de Sergipe, 100% voluntário. O Sergipe entrou no programa agora faz 4 meses, mais ou menos. De Alagoas, deve ser 100% voluntário também. Entendi. Então, a maioria delas é 100% voluntário. O que o Agostinho, que é esse grande consultor que eu super recomendo, eu acho que o Eduardo chegou a conhecer o Agostinho por conta de outras conversas. Ele sempre recomenda, se tiver um incrível doador que fale, eu consigo financiar o mínimo da equipe por 3 anos, 2 anos, isso dá uma tranquilidade tremenda para a organização. Mas claro que isso é um sonho, tá? Isso é um sonho que acontece em poucos lugares. Sim. Bem, não, ótimo saber isso, então eu vejo assim que não é tão possível, né, com uma equipe pequena ou uma equipe totalmente voluntária, a gente fazendo isso funcionar. Eu quero dar as boas-vindas aqui à Amanda, ela acabou de chegar. A Amanda, ela também é da nossa cidade e ela está, a gente falando aqui de equipe, né, ela está agora ajudando a gente na gestão do Fundo Regenerativo de Brumadinho, nesse modelo de ajuda de custo, né? Então, é uma forma da gente trazer um pouco mais de sustentabilidade, né, para quem está atuando e de constância para as operações do fundo, né? Bem-vinda, viu? Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Peço desculpas, mas é porque eu confundi com a reunião de amanhã. Eu pensei que hoje era às 19. Aí eu vi a mensagem do Renato e logo entrei, tá? Prazer, Amanda. Prazer. Igual. E só uma coisa, Renato, lá nos documentos que a gente tem no nosso Drive, acho que a gente deve ter compartilhado com você lá atrás, a gente até tabulou como é que foi o ICOM há 15 anos atrás, como é que foi o ICOM há 4 anos e 5. E a gente fez uma planilha justamente para ajudar vocês no planejamento financeiro. Olha, qual que é o custo inicial? Putz, contabilidade, baratinho, né? Auditoria, sem auditoria no primeiro ano, a não ser que você consiga um pro bono. Advogado, putz, pega talvez ali do recurso do IDS e conta com voluntário. Porque, por exemplo, o ICOM, quando começou, era muito mais dinheiro para a estrutura porque ele estava nascendo, né? Mas o ICOM veio de 7 amigas, mulheres, de classe média alta, talvez, acho que é um pouco dessa história delas, que conseguiram aportar o tempo, os recursos dela naquilo. Né? Então, ele conseguiu se dar o luxo, digamos, de fazer pouca doação
nesse começo vis-à-vis do curso de estrutura. E hoje o ICOM chega um percentual mais ou menos de 70% de doação no total da estrutura, que é um percentual que, para uma fundação comunitária no modelo brasileiro, no modelo americano, eles iam pular na janela de tão bravos que eles iam ficar, porque é um outro modelo de operação. Mas no modelo brasileiro, a gente acha que é super, super saudável, porque o ICOM faz estudos, o ICOM faz articulação com o poder público e tudo mais. Mas é um processo. E isso a gente tem tabulado nesse arquivo, tá? Acho que é bem legal, até para vocês fazerem algumas simulações. Ou vocês têm uma rede gigantesca, pô, às vezes contabilidade vocês captam como um pro bono. Sim. Eventualmente advogado, vocês podem captar como um pro bono. Comunicação, talvez a logomarca, mas o lançamento, e vocês conseguem ter isso bem balanceado. Acho que isso, no caso de vocês, vocês têm um baita potencial nesse sentido. E aí, Felipe, claro, a gente quer ouvir um pouco assim sobre como que é o programa, quais são as expectativas e tudo mais, mas assim, a nossa expectativa é dele ser esse momento da gente conseguir colocar um plano de negócio junto, sabe? De ver, então, quer dizer, o ICOM, para tantas doações, ele precisa de tantos funcionários, e quais são as funções? Tem um captador de recursos profissional ou é terceirizado, né? E com isso conseguir fazer um plano de negócio que, obviamente, vai gerar um plano de captação, né? Agora, a gente não quer fazer isso e ficar só no plano das ideias, só no plano teórico, do papel. A gente já quer colocar a mão na massa. Então, além de Brumadinho, que já está acontecendo, tem também um outro piloto que a gente quer esse ano já fazer acontecer, que é em Belo Horizonte, em 3 bairros, né? Uma região aí que é o do Olhos d'Água, Pilar e São João, né? E bem, já está assim, pipocando de atividades. Então, a Rede Como A, ela está sugerindo setembro ser o mês da filantropia, né? E enviou um convite para falar, então, quem sabe vocês fazem alguma coisa? E nós já estamos pensando num evento em setembro, né, para falar sobre filantropia, trazer os atores de filantropia da região, já fazer um soft launching, né? Tipo assim, não lançar, mas já começar a articular. E quem sabe em novembro, que tem o Dia de Doar, né? Sim. Já tem um movimento que a gente está junto com a Fundamig de fazer um evento na FIENG, que é a Federação da Indústria. Legal. E aí, o nosso sonho seria, nesse evento, já lançar oficialmente, sabe? Sim. Isso é muito legal. Nessa conversa, a gente passou 3 dias lá em Porto Alegre, né? Veio muito disso, assim, né? Poxa, qual o primeiro fundo que eu lanço, né? Um pouco do que a gente tinha pensado junto lá com eles, né? É que eu penso em estrutura de fundos. Pô, louco, você estava melhor o seu fundo anterior, hein, Eduardo? Estava um solão, vocês te colocaram no escritório, Eduardo. Como é que eu penso nessa estrutura de fundos, assim, em termos de comunicação, Renato? Assim, é um armário em que você vai criar gavetas, né? Então, vou criar a gaveta Brumadinho, pô, isso é uma demanda para as próximas décadas. Tem esses 3 bairros de Belo Horizonte que quando eu digo eu, assim, vocês, nossa cidade, conhecem o território, tem um diagnóstico mega profundo, é um diagnóstico, assim, pode ser público e notório. Aqui em São Paulo tem bairros que, se você falar, a pessoa fala, beleza, sei que precisa. Entendeu? Sei qual que é o problema ali, são bairros que as pessoas conhecem. Pô, vocês vão criar essa gaveta, que é o fundo Olhos d'Água, por exemplo. Que é vocês mostrando para a sociedade por que vocês estão fazendo isso, né? Porque a gente conhece o nosso território, a gente ama esse lugar, e eu sei que aqui tem demandas e potenciais às quais eu quero atender. E muito do que eu acho que é possível nesse soft launching, né, nessa captação latente, né, que eles chamam, silenciosa, é batendo nas portas e ouvindo dos potenciais doadores, seja empresas, indivíduos, organizações independentes, a própria FIENG, né, ou a Federação, a Fundamig, por exemplo, entender de onde está o apetite, né, porque pode ser que a demanda social não necessariamente seja onde está o apetite. Mas se houver apetite em outro lugar, nada impede de que essa organização vá primeiro onde ela tem apetite, daqui a 3, 4 anos ela está indo onde está a demanda, né? Porque demanda no Brasil, você cavou, sai uma, né? Aquela coisa, né? Se em Porto Alegre, juventude é uma demanda,
Se você falar cultura, também é. Então, você não rechaça, né? O doador que quer cultura, o doador que quer apoiar um hospital, que quer apoiar a saúde. Então, eu acho que isso é muito legal nesse começo. Eu acho que é até gostoso e dá um friozinho na barriga, né? Que vocês têm espaço para customizar dentro dos valores de vocês, o que tem também de oferta de recurso filantrópico. A ideia, eu sempre falo, é destravar o recurso filantrópico. Não é nem nos mesmos doadores de sempre, não. É ver essas federações, associações comerciais, associação de lojistas, fala, gente, o pessoal da SG, né? Isabela deve adorar quando fala isso. A gente teve uma reunião com a Associação Comercial de Porto Alegre, estamos lá. Eu falo, pô, vocês têm uma área social? Não, não tem. Poxa, mas vocês não criam um fundo? Os lojistas de Porto Alegre, por exemplo, não têm apetite por fazer doação? Eles atuam no centro, o centro de Porto Alegre tem uma demanda tremenda de infraestrutura, de projetos culturais, né? Esse processo de esvaziamento dos centros, por exemplo. Então, acho que isso é super legal. Vocês terem... Brumadinho mostra que vocês já estão atentos e sabem fazer. Talvez um desse de BH falando, olha, eu consigo replicar. E depois, claro, né? Ver onde estão os recursos e apoiar esse doador na jornada. Eu acho que isso é perfeitamente possível. E tendo pessoas tocando isso, você até consegue fazer uma conta. Acho que na planilha dá para fazer isso, viu, Renato? Você pensar assim, poxa, se eu captar 200 mil, até para você colocar uma meta, né? Captando 200 mil, eu consigo remunerar uma equipe para apoiar o fundo e a taxa administrativa vai ficar abaixo de 5%. 5% é ótimo. 10% para o Brasil? Está ótimo. 15%, entendeu? Acho que é um pouco testando isso. Uma coisa que eu fiquei na dúvida, confesso que eu fiquei até um pouco assustado quando eu li, eu queria entender o que vocês falaram de termos de saída na mensagem, assim. Do que vocês estão falando nesse sentido do termo. Porque, assim, falar do nosso ponto de vista como INS, né? No termo, no caso de vocês, assinaria a organização representada por 4 ou 5 pessoas. Quem adere ao programa, no caso de vocês, que é uma organização que já existe, é a organização, e a gente pede 4 a 5 assinaturas para mostrar que não é uma pessoa da organização que aderiu e não avisou os russos, né? Governança, diretoria, equipe e tudo mais. Então, é um pouco nesse sentido. Então, o número de pessoas pode assinar é infinito, mas assim, a gente não entende que precisa de tanta gente para assinar o termo. Ao longo do programa, a gente tem um grupo de WhatsApp, tem acesso às pastas. O que a gente sugere é ter ali um núcleo duro que vai tocar isso com IDS. Por quê? Vai ter essa visita para São Paulo. Sim. Se for muito esparso, vai ter uma galera que vai para São Paulo, tem outra galera que vai participar de uma mentoria. Se tiverem, sei lá, 50 pessoas envolvidas, que vocês são, por acaso, uma organização muito grande, então, em termos de número de pessoas, talvez possa ficar um pouco confuso. Talvez era importante ter um núcleo ali. Por que para a gente é importante ter esse núcleo? Putz, estou precisando de algum dado de vocês para falar da nossa cidade com potencial doador, para quem que eu aciono, né? Então, para a gente é importante ter esse núcleo de 4 ou 5 pessoas que estejam próximas da gente, tá? Então, já estou te respondendo que podem assinar mais pessoas, acho que precisa de muito mais pessoas. Acho que é interessante ter conselho, assembleia, diretoria, pessoas que vão estar próximas da gente. Porque o tema é para nossa cidade casar com uma pessoa, porque se assinar 8 pessoas e, por acaso, 4 saírem ao longo do tempo, vai chegar uma hora que a gente vai olhar para dentro e falar, eita, o que eu estou falando, né? Então, por isso que eu recomendaria um núcleo duro nesse sentido. Tá? Sim. Mas eu queria saber a parte da saída, assim, se tem alguma incerteza da parte de vocês, e a gente está aqui para isso, para sanar esse tipo de dúvida. A gente não quer ser pushy, como os americanos falam, a gente não quer empurrar vocês por uma coisa que vocês estão um pouco de incerteza. Não é uma incerteza, não. O que eu senti na reunião do conselho é bastante entusiasmo e bastante otimismo, sabe? Inclusive, uma das falas do Eduardo, né, lá foi, poxa, olhando assim vocês, a história, como estão organizando, se não for a nossa cidade, quem que faria isso, sabe? E eu acho que isso é compartilhado, assim, acho que a gente tem esse sentimento de que é a hora certa, nós somos as pessoas certas e vamos fazer e vai dar certo, né? Mas tem um termo de compromisso a ser assinado, né, com expectativas e tudo mais, e o que o Marcos, foi ele que levantou essa pergunta, olha, estudei aqui o termo de compromisso, de adesão, né, ao programa todo, acho que é bem razoável, acho que está tudo aqui, mas como que funciona se, por acaso,
né? A gente daqui a 6 meses chegar à conclusão de, olha, isso daqui é muita areia para o nosso caminhãozinho, não vai dar para a gente, tal. A gente pode, né, assim, mas é totalmente hipotético e unlikely, né? Tipo, Aham. Eu vou ser bem franco, então. Assim, hoje, a gente está no terceiro ano do programa. Em junho do ano que vem, a gente tenta a renovação do programa com a MOT, já tem ótimos compromissos, não. Compromisso não, porque compromisso no sentido americano é firmado, né? Apalavramento de que a MOT está com a gente aí para mais 2 anos depois, e quem sabe 4, pelo que a gente tem entendido. Então, a gente tem uma grande perspectiva de que o programa vai continuar. Teria talvez a saída precoce de vocês é que eu acho que depende do motivo da saída. Eu acho que se vocês falarem assim, putz, então decidimos sair porque eu acho que a gente não entendeu bem o conceito de se isso cabe para a gente. Então aí, o que eu sugeria é dar um passo para trás, colocar vocês no programa, eu estou sendo super franco, tá? Como observadores, que é fazendo as viagens, estando no grupo de WhatsApp, igual foi a Fundação Gerações e o pessoal do Sergipe, que está um ano com a gente. Para na hora que vocês estiverem, falar, putz, tá, tudo bem, bora entrar. Eu teria uma certa dificuldade, por mais que a MOT saiba, né, que isso de aceleração de grupos e organizações sempre está sujeitos a entradas, resultados inesperados para cima e para baixo, talvez seria um pouco estranho. Estou tentando pensar na cabeça do financiador. O Eduardo talvez entenda mais como financiador do que eu. Sim. Mas assim, fala assim, poxa, o IDES foi lá, a nossa cidade entrou em agosto ou setembro, e daí na hora que foi renovar o grant, nossa cidade saiu. E ao mesmo tempo o IDES foi lá, não tanto investimento de tempo, mas fez o investimento do capital semente e o do matching fund. Pode soar um pouco estranho nesse sentido, uma saída precoce. Se é uma saída precoce no seguinte sentido, poxa, a gente veio de uma organização que está com um problema financeiro, a organização perdeu o seu principal doador, teve um mantenedor saiu, ou a organização quer mudar de propósito, aí não tem muito o que fazer. Mas acho que assim, se a saída é porque não está entendendo se o conceito adere a vocês, talvez melhor a gente dar um passo atrás. Se vocês entendem, poxa, é o conceito que a gente quer, resiliência a gente tem nesse processo. O que talvez tenha ficado um pouco apertado para os grupos atuais é porque a gente tem, logo pensando nos próximos passos, né? Normalmente a gente fixa o termo. O termo, na verdade, da parte do ponto de vista de vocês, é muito mais participar do programa e, né, ter os esforços para cumprir essas metas, e essas metas, elas são no sentido de dar uma sinalização para a gente, para a sociedade, que, ó, vocês estão indo nesse caminho, por isso que o capital semente, né, para apoiar nesse cumprimento das metas e todo o nosso apoio intelectual, técnico possível, e aí, a partir daí, cumpridas essas 3 metas, tem-se acesso ao matching fund, né? Então, esse talvez seria a pressa, digamos assim, né? Porque tem uma peça para firmar o termo, para cumprir essas metas e para depois captar, porque eu preciso desovar, digamos assim, esses recursos até abril, maio do ano que vem. Tá? A gente até gostaria que a janela... Willa, até quando é que está a janela dos grupos de iniciativa para captação? O matching é de outubro a março de 24. O que a gente está falando... falando para os grupos assim, vocês captarem a partir de agora até mais de 24, a gente faz match em abril. Sim. Que talvez poderia gerar uma dificuldade vocês bateram as metas em maio, não captaram nada, beleza, aí em junho eu me viro, pego os 50 mil que estaria destinado a vocês e redistribuo, isso a gente se vira. Mas uma saída precoce seria um pouco, sabe? O que a gente faz quando um grupo entra? A gente vai lá e conta para a MOT, olha, esse pessoal aqui, lembra que vocês conversaram lá com o Eduardo? Conheceram... Na próxima vez que eles vierem para o Brasil, por exemplo, no fórum, se algum deles conectar com vocês, então tem mais esse negócio, poxa, a galera tá junto aqui, é um processo bem passo a passo. A MOT, só depois de 3 anos do programa, veio conhecer algumas das organizações, então para a gente essa permanência é muito importante. Gente, ó, não tem multa, não tem nada nesse sentido, é sempre Nisso daí você pode ficar despreocupado, né? Como eu te disse, um dos valores é a perseverança.
E a gente está bem fechado e bem entusiasmado para isso, faz total sentido. Acho que a gente tem hoje estrutura para dar esse passo, né? Então, eu acho que é tranquilo. Acho que foi uma pergunta, e a gente trouxe aqui todas as perguntas, né? Tipo, tá, e aí, né? E eu estou entendendo com você que, bem, é algo que a gente, além de ter uma responsabilidade com o programa, né? Tem também uma repercussão negativa de que pode até ser algo mal visto pelos doadores né, então, assim, acho que isso nos motiva mais a, não, vamos assinar e vamos seguir até o fim, né? Mas eu não digo mal visto, sim, porque a gente começou esse programa durante a Covid. Então, assim, a gente sabia o quão difícil era, as pessoas estavam tocando as suas próprias... Imagina uma organização para sair do zero durante a Covid. Estava todo líder social, ele não é um líder social à toa, né? Líder social, porque ele tem as suas próprias, empreitadas sociais, né? Então, estava muito difícil fazer as pessoas priorizarem a FIC, né, a Fundação Comunitária, e super normal. Então, aí é uma questão de a gente ter, como financiador, né, essa resiliência. Eu nem acho que gere no sentido assim, de uma repercussão negativa, de que vai ficar queimado. Não, isso, da nossa parte, isso não existe. Mas é mais assim, se for algum tipo de hesitação quanto a... Se fosse, por exemplo, uma organização que fala assim, olha, eu tenho uma creche e faço doações. Eu estou na dúvida se eu quero abrir mão de ter a creche. Ou, pelo menos, eu não tenho uma estratégia de saída para desacoplar a creche. Aí poderia gerar... Porque o conceito é muito claro. Nossas comunitárias não têm creches, por exemplo. A gente tem lá a Rede do Bem. A Rede do Bem faz... Não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro, a Rede de Organizações do Bem, que pertence à Agência do Bem. Eles têm uma orquestra juvenil, orquestra cultural juvenil, e tem a parte de doações. Eles estão nessa dor ainda de como separar as duas coisas. E a gente, assim, não está fazendo pressão, porque é muito fácil falar, separa aí, e eu não estou pagando as contas deles no dia a dia. Então, esse tipo de resiliência a gente tem. Isso é obrigação nossa como doadores, né? A gente prega a filantropia moderna e resiliente e baseada em confiança, não posso fazer o contrário. Né? Mas a gente prega isso, assim, é mais no sentido, assim, de se tivesse identificado no conselho, putz, 40% dos conselheiros estão com o pé atrás, a gente seria o caso de dar um passo atrás. Né? Acho que se está todo mundo comprado, vocês já estão fazendo esse movimento, não tem que não... Não, e não tem saída, assim, devolve dinheiro, coisa do gênero, porque no Capital Semente, a gente faz o aporte pela via do reembolso. Então, sei lá, tem que pagar no cartório, uma alteração, tal, falar, gastei isso aqui, a gente reembolsa. No matching, vocês vão mostrar, ó, captei um recurso novo aqui, então, assim, a gente está aumentando a filantropia de qualquer modo, né? Que a gente passa um recurso depois fala, devolve aí. Não, talvez, o único caso em que haveria devolução, Renato, é o seguinte, mas você vai entender porque é meio óbvio. A gente faz matching de compromissos de doação. Ou seja, se chegar um doador mineiro, sei lá, consultora Castor, essa lembra, existe aí, né? Consultora Castor falou, olha, vou doar 50 mil em dezembro. Vocês já bateram as metas em outubro, eles falam, vou doar em dezembro. Eu vou fazer matching, já vou repassar 50 mil para vocês. Se ele não cumprir a doação dele, claro, aí sim eu vou falar, o que eu vou pedir, eu vou passar para a conta de vocês, mas vou pedir para vocês não empenharem o recurso até receber. Porque a gente quer fazer baseado em confiança. E, pô, você tem um doador, vocês conhecem, reputação ilibada, tal, que está fazendo compromisso, porque às vezes a pessoa quer parcelar a doação, isso é super normal. Eu vou falar, eu vou esperar fazer um monte de repasse? Não. Tem uma carta assinada, o cara falando, vou doar em tantas parcelas? Filha, acho que esse é o único caso que eu consigo vislumbrar uma devolução de recursos. Tá? Senão é um distrato simples, a gente só toma um certo cuidado acho que na comunicação, tentar entender por quê, sempre tentar entender se tem algo que possa ser pensado, né? Mas acho que é isso, assim, não tem... Da nossa parte, a gente só teve 2 casos, tá? De organizações que saíram do programa. A primeira, eu vou ser super transparente com vocês, é o caso de Ilhabela. Foi um grupo em Ilhabela, que é uma ilha aqui em São Paulo, em que eram 3 líderes que estavam tocando Ilhabela e Manaus ao mesmo tempo. Eram pessoas que estavam tocando negócios sociais em Manaus e também em Ilhabela. 2 dos líderes seguiram em Manaus, tanto que de Manaus está rodando, eu estou indo até para lá em agosto. O líder de Ilhabela, os outros 2 falaram, estou focando em Manaus, e a pessoa que ia tocar Ilhabela
batendo bumbo, por isso que é importante várias pessoas assinando, né? Ela falou, putz, já não estou mais, consigo priorizar isso, não vejo sinal de captação. Então, o que a gente fez depois do final? O capital semente de Ilhabela foi para Manaus. Porque não foi feito gasto em Ilhabela. Então, ok. E o Taboa, vocês devem conhecer, participantes da Comuá, o Taboa, o Roberto, falou para a gente que ele estava tendo, de fato, sobrecarregamento de redes, né, para fazer um planejamento estratégico, um exercício de priorização. Eles lançaram a Aliança Territorial da Comuá, ele está na rede do Instituto ACP, está na rede da CCA, está numa série de redes. Ele achou que talvez transformando territórios em termos de carga de atividades, digamos assim, fosse não condizente, talvez um pouco demandante, e principalmente não condizente com o nível de maturidade deles, porque a gente tem organizações bastante consolidadas que para a gente é muito importante elas estarem no programa como modelos inspiracionais para oferecer mentoria. Mas, evidentemente, que a gente tenta, quando a gente vai dar uma capacitação em governança, eu estou tentando mais explicar o básico para as organizações que estão nesse processo de adaptação. E aí eu acho que essa foi a decisão tá boa, é uma decisão super recente, inclusive. Então, acho que esses são os dois casos. Um que foi muito inicial mesmo, e um outro que foi agora recente, por uma decisão estratégica deles, que a gente super respeita. Acho que é isso. Não sei, eu falei para caramba. Meu Deus, como eu falo. Não sei se ficou alguma dúvida, Amanda, Isabela, Renato, Eduardo, Guatá, Maria Flávia. Só uma coisa, sobre a questão da Fundamig, maravilhoso o que vocês pensaram, tá? Porque, de fato, essa parte de articulação, as fundações comunitárias americanas não fazem, por exemplo. A gente acha que é um baita potencial brasileiro, mas a gente sempre fala, gente, querer entrar em articulação com o poder público é uma decisão, sempre é uma decisão de vocês, né? E o fato de vocês terem a Fundamig que pode exercer esse braço como parceira, com mais uma associada, é ótimo, porque, assim, entrar nas intempéries do mundo da negociação política pública, quando você está querendo captar, no começo, né, mostrar que veio, talvez isso seja uma coisa para vocês fazerem daqui a 5 anos. Então, vocês terem esse parceiro, né, que blinda vocês também, né? Então, acho super legal como vocês viram isso. Willa, alguma coisa que você gostaria de acrescentar ao que a gente estava falando? Não, eu acho que da minha parte, assim, o que chamou mais atenção foi só, eu queria, né, que agora ficou mais claro, o que eram esses princípios norteadores, né, que vocês estavam falando para que a gente estivesse bem alinhado. Eu entendi que são, né, a missão, visão, os valores que vocês já têm hoje, esse modelo, né, muito voltado para o voluntariado e essa própria estrutura interna. Então, acho que eu fico um pouco mais tranquila, assim, que a gente, né, até conversei com o Felipe, falei, nossa, vai que eles falam assim, não, a gente quer atuar em 25 cidades, em Minas inteiro, e não parar de crescer. Eu falei, peraí, que a gente vai ter um problema lá na frente, então vamos entender exatamente o que é isso. Então, eu fico, esse era o meu principal ponto, assim, de preocupação. Com relação ao resto, né, o processo de ir crescendo aos poucos, eu acho que é ótimo, começando, né, pensando no fundo para 3 bairros. A gente estava, que nem o Felipe falou, né, de Porto Alegre, Sergipe também vai fazer isso, que é pegar um território, fazer um estudo, criar um estudo ali, né, um estudo de caso, um modelo ali, né, para mostrar o potencial da fundação comunitária. Então, eu acho isso tudo, sim, eu acho realmente ótimo. O que a gente tem aqui, né, o que seria agora, acho que do nosso lado, né, acho que o Felipe já mencionou, né, do termo de cooperação que a gente tem com as organizações, né, então, a gente tem, enfim, esse termo que a gente precisa definir de 3 a 4 metas para atuar com vocês. O que eu vou propor, né, não sei se o Felipe concorda, seria da gente enviar o termo, vejam o termo de uma forma ampla,
pensem no termo, nas propostas de metas que a gente traz, para que a gente possa conversar com vocês e pensar nesse caminho de desenvolvimento da nossa cidade como uma fundação, como um instituto comunitário, para que a gente aí sim possa, de fato, né, fechar essa participação de vocês no programa. Né? E aí aqui, assim, gente, também acho que é importante até falar isso, que eu vejo que os outros grupos de iniciativa sentem um pouco essa pressão, né? A gente, como o Felipe falou, o programa ele é renovado a cada 2 anos, então a gente está entrando agora no 2º ano do programa, que vai até julho de 24, né? Óbvio, aqui as metas estão muito condicionadas ao matching, mas muitas vezes, pelo próprio tempo da organização, ela precisa de um pouco mais de tempo para fazer um planejamento estratégico, para fazer o mapeamento do território, e muitas vezes ela não consegue executar isso até março. Da nossa parte, a gente vai continuar acompanhando vocês após, né, encerrando esse ciclo, renovando o ciclo, a gente continua apoiando vocês na execução das metas. Então, óbvio, a gente coloca aí, né, um prazo, digamos assim, até março de 24, mas isso é totalmente flexível, considerando o tempo e desenvolvimento da organização. Acho que da minha parte é isso, assim, né, de enviar para vocês esse termo, para que vocês façam a leitura, pensem nessas metas. A gente pode colocar, a gente fez isso já com algumas outras organizações, de tal a tal tempo uma meta, de tal mês a tal mês outra meta, para que a gente possa ter enfim, essas atividades mais desenhadas com vocês. Acho que a Maria Flávia queria falar. Deixa eu só complementar uma questão da Willa. Eu acho que o mais importante do programa, sim, é isso que a gente está tendo agora, conversas transparentes e, se necessário, conversas duras. Então, por exemplo, se algum momento vocês falaram, Felipe, Willa, muita carga horária, não está rolando, não consigo estar tão presente em tudo, está sobrecarregando, é vocês chegarem e falar, não deixarem chegar num ponto... a gente nem acha que é tão sobrecarregado, assim, a gente diminui bastante a carga de atividades, e o que a gente oferece de atividade é normalmente pensando na demanda de vocês. Então, por exemplo, o que a gente fez no primeiro semestre desse ano foi uma capacitação, que a gente contratou uma consultora para dar capacitação em captação de recursos, mentoria e tal. É isso de sinalizar, então, a gente não está conseguindo captar. Não vamos cumprir no prazo. Dá para estender o prazo? Não dá? Ficamos para a próxima? Se essa relação for transparente, né, da nossa parte, da parte de vocês, se a gente vê, poxa, vocês não estão participando tanto, já faltaram, não estão indo em nenhum evento, a gente vai chegar e vai ser transparente para vocês. Vou dar um outro exemplo. Se a gente foi lá, a gente vai pedir alguns documentos de vocês, né, que a gente faz validação documental, que é o básico, a gente vai olhar o estatuto de vocês, falar, putz, eu acho que talvez no estatuto de vocês tem alguns elementos que vocês poderiam trazer em termos de criação de governança, em termos de prever certos tipos de atividade, definir um escopo, falar, talvez é muito importante para vocês, pela nossa experiência, fazer um relançamento. Talvez vão falar, não queremos fazer isso. A gente vai trazer insights e, assim, a gente promete, uma coisa que a gente promete, é que temos uma carioca e um capixaba, que adoram falar na lata as coisas, né? Sempre com educação, a gente falar para vocês, olha, gente, acho que pela nossa experiência é muito importante fazer tal e tal relançamento, ou pela nossa experiência, mesmo que vocês não tenham no conselho tal coisa, é importante vocês abrirem espaço para ter tal coisa no conselho. E aí, aquela coisa, putz, não estou convencido. O que a gente vai fazer? A gente não quer que vocês sejam convencidos para agradar o IDES, isso não existe. Putz, vou te conectar com o pessoal do ICOM, que passou pelo mesmo processo, para contar o que deu ruim e o que deu certo. E essas trocas. E na hora que vocês forem no grupo de WhatsApp, antes a gente contava as histórias uns dos outros. Agora a gente só conecta. Vamos dizer, Maria Flávia e Renato, conversar com tal pessoa, é isso aqui. Tipo, talvez junta na sala e fala, agora conta aí, tal. Então, essas redes de... Isso aconteceu muito, né? Teve uma organização que ficou na dúvida, putz, eu preciso ter um diretor executivo, onde que eu boto o endereço fiscal, não sei o quê. Vai lá e conecta com outra pessoa, é um pouco o nosso papel, né, trazer esses cases, e a gente promete ser muito sincero, quando a gente realmente achar que, putz, gente, aqui talvez vocês tenham que mudar alguma coisa de rota, a gente vai trazer nossa experiência, mas é óbvio que a decisão é de vocês, né, a gente não é de BH, né, já fui para BH 2 vezes, já comi fígado com jiló várias vezes, mas assim, esse é meu conhecimento de BH, tá, gente? Então, assim, a organização é de vocês, do território, não é nossa. Mas desculpa, Maria Flávia. Tranquilo, vamos lá, né? Bom, me apresentar, eu sou... Olá a todos, né? Guata. É Guata que fala, Guata?
Guata, Amanda, Isabela, William, o Eduardo e o Felipe. Felipe, minha família é capixaba, meus irmãos moram... Eu tenho um irmão em Vila Velha e uma irmã em Vitória. Ah, eu sou de Vila Velha, eu sou cidadão Canela Verde. Então, olha que legal. E mora em São Paulo, mora em Vila Velha? Moro em São Paulo, moro em São Paulo. Pois é uma alegria muito grande. Eu tenho uma paixão enorme com o Espírito Santo e minha família está virando capixaba, porque meus 2 irmãos estão lá e eu não tenho filhos, então eu sei que minha família amanhã vira capixaba. Eu estudo com o Renato, eu estudei com o Renato no Sebrae há muitos anos e conheço o Renato desde então. Renato sempre teve esse trabalho social muito forte e a questão da nossa função social como cidadãos, né? Daqui a gente não leva nada, a gente só deixa, né? Caixão não tem gaveta e o que a gente quer é realmente deixar uma coisa boa, né, para amanhã, que seja produtiva para os outros e para aqueles que vêm, para gerações futuras. Então, assim, e a gente tem um trabalho muito legal, eu acho assim, muito interessante, porque lá no escritório nós estamos agora com essa questão do ISD Legal, que é o ISD também legal. Então, fica aqui o legal de legal e aí a advocacia. Por quê? Porque a gente vê que é necessidade das empresas estarem realmente preparadas para toda a pegada do ISD. Hoje você precisa do ISD para investimento bancário, para diversas situações, né? Para comprovar realmente a histórica da empresa e até para a longevidade da empresa, para a duração da empresa. Então, assim, hoje o que a gente faz no escritório é como se fosse realmente um avião. A gente tem um escritório hoje com o ambiental, o social, que é o família, e o governance, que é toda a parte governamental, né, governança mesmo, né, corporativa, e a parte, né, das nossas asas, que seriam o criminal e o trabalhista, que são sociais também, claro, mas que atuam em todas essas áreas, no environmental, no social e no governance. Então, quando o Renato trouxe essa proposta para a gente, da gente apoiá-los e ajudar a nossa cidade, né, a nossa associação, na questão da parte legal, para a gente foi uma oportunidade muito grande para a gente ter o piloto do nosso ISD, porque isso ainda não é muito difundido para as pequenas e médias empresas. Para as grandes, sim. Se você for pegar as grandes, todas elas estão lá já no ISD, já de olho na questão de investimento, a questão de mercado financeiro e tudo mais. As pequenas e médias não. Então, o nosso objetivo é realmente estarmos lá por elas e por essas associações, essas organizações não governamentais. Então, quando a gente pega a nossa cidade, a gente vê esse trabalho maravilhoso que eles fazem, esse trabalho do Renato eu acompanho já há muitos anos e fico, assim, encantada com o trabalho, e é um trabalho hercúleo mesmo, porque é um trabalho... O Renato é muito conhecido, Renato, se me permite aqui, ele era muito conhecido lá na escola por ser anarquista, né? Então, assim, contra tudo, contra todos, então eu vou fazer que vai dar certo. Então, assim, eu vejo muito essa luta do Renato e valorizo bastante. Mas a parte legal, a parte de governança, ela tem que estar realmente adequada. E quando você fala assim, nós vamos pegar o regulamento de vocês, vamos ver, né, o regulamento social de vocês, como é que está o Estatuto Social, é justamente isso e é onde a gente pretende atuar, junto com a associação, né, do Renato, do Guato, da Amanda, do Eduardo, não, quem saiu agora? Alguma caiu? Não é isso mesmo. Bom, então é isso, e eu acho que há uma questão também, para a gente, só uma pergunta que eu fiquei na dúvida, a questão do prazo, né? Você falou assim, olha, tudo é conversado, o Eduardo, que sai, tudo é conversado, se a gente, se precisar de mais tempo, pode ser prorrogado. Há essa previsão no termo? Não há essa previsão no termo. Essa prorrogação, ela pode ser só para as metas ou ela pode ser também para a captação. Eu não tenho a menor dúvida da capacidade nossa de captar, nossa cidade vai captar, eu tenho certeza do sucesso da associação, nós vamos conseguir bater a meta, mas, assim, em caso de não bater, né, a questão da captação, ela pode ser prorrogada também ou só as metas? Tá. Vamos lá. As metas, elas não necessariamente elas têm um prazo, né? Eu acho que esse prazo a gente vai conversar com vocês. É que como a meta é condicional até acesso ao Matching Fund, né? Tende a ser uma prioridade da própria organização. Quanto à meta, essa jovem carioca que está aqui na call, ela está colheiras por quê? Porque ela está fazendo a prestação de contas de meio de período para a morte. Imagina prestar contas para uma fundação americana de um programa que tem viagem, evento,
17 organizações, é todo um caos, né? Ela vai voltar para Tijuca e vai largar a gente em São Paulo em algum momento. São detalhes que são importantes, né? Ó, eu vou ser bem franco sobre o que a gente já conseguiu fazer. Acho que assim, dentro do período do grant, né, do nosso apoio com a MOT, que vai até junho, esse é um período assim, eu não vou postergar o programa inteiro porque tem uma organização parada, porque daí eu não consigo renovar. Então, isso já é um problema. Lógico. Até junho, até ao último segundo de junho, eu tenho que transferir ou empenhar o dinheiro para vocês. Ou seja, eu preciso ter uma clareza. Então, aí, eu não vou conseguir até o dia 29 de junho e falar, vou segurar isso aqui. Não, porque daí eu não tenho essa clareza, eu vou risco de ficar com o dinheiro na mão. Não, perfeito. Porque, Felipe, desculpa te interromper. É porque, por exemplo, eu tenho até já, assim, às vezes, alguma empresa que a gente possa levar, mas às vezes essas empresas elas têm um orçamento já fechado de anual. Então, eu só vou conseguir entrar no orçamento da empresa no ano que vem. Claro. Então, na viabilidade financeira dela. Inclusive, eu vou dar uma novidade para... Desculpa te interromper, mas eu vou dar uma novidade para vocês, que eu acho que no caso da empresa tem aquilo que eu falei, de vocês poderem captar um compromisso de doação. Então, se você tiver um compromisso de doação até junho de uma pessoa crível e fiável, a gente transfere o recurso, tá? Mas teria que ser um compromisso para desembolso até junho, mesmo que seja em janeiro. Uma outra coisa que esta jovem carioca conseguiu é uma parceria com a Benfeitoria, que é a seguinte: vocês vão poder cadastrar a nossa cidade no portal do Transformando Territórios dentro do Benfeitoria, que é uma plataforma de matching. Então, vocês podem inscrever o próximo fundo de vocês lá, falando que, ó, meta de R$50 mil, o que vier vem do ITS para lá. Então, em vez de talvez focar nessas doações mais no atacado, pensar nessas pequenas doações, aproveitando a enorme rede de associados de vocês, porque às vezes se cada associado conseguir captar R$100 com a sua rede, talvez vocês já consigam até, através de micro doações, bater essa meta. Então, acho que tem nesse sentido. O que a gente conseguiu, tá, Maria Flávia, fazer no grant passado? O programa tem 3 anos, quando a Willa fala que é o segundo ano, o segundo rodado de 2 anos. A gente conseguiu um recurso que não era da MOT e que a gente empenhou. O recurso da MOT eu tenho que gastar. Por enquanto, a gente não teve nenhuma doação livre para o Transformando Territórios que eu possa empenhar. Então, no caso de vocês, os 50 mil, até onde está previsto, eu preciso ter isso claro com vocês. Eu acho que, assim, o ideal é que vamos manter a data em março e eu estou falando da importância da transparência. Todo mês tem um catch-up com a Willa, comigo, ou quinzenal, ou semanal, se vocês quiserem. Como é que está indo? Pô, o que vocês estão travando? O que a gente pode te ajudar? O que dá para fazer? Como é que tá? E a gente vai acumulando. Se a gente vai vendo que, putz, lá para perto de março não está indo, beleza. Vamos fazendo umas janelas mais curtas, até abril, até maio. A gente vai caminhando nesse sentido. Eu acho muito difícil empurrar até junho, porque eu tenho que ter uma estratégia de desova é muito estranho, né? Desse recurso até junho. Mas acho que é isso, assim. E, claro, nada impede que vocês já não captem mesmo com as metas não batidas, né? Tá. E a assessoria jurídica também pode participar dos cursos, porque, por exemplo, um curso desse de captação, é claro que me interessa, né? Isso é muito bom. O curso já foi... O curso, infelizmente, já foi dado e a gente fez com uma turma muito grande. A gente tem que ver como é que a gente poderia fazer isso com as novas organizações. Que teve organização que estava como observadora no curso, acho que não fizeram o curso são só 3, né? Que estão para entrar agora, assumindo vocês uma dessas 3. A gente pode pensar se tem algum espaço para isso lá. Outra, se for gravado, às vezes disponibilizar, se autorizarem. Foi um pedido da estrutura que não gravasse. Que não gravasse, acho. Mas eu entendo o ponto dela, que era forçar o engajamento na aula, porque o gravado faz com que as pessoas faltem. Isso foi o pedido dela. Mas, não, a gente pode, nessas formações, assim, só não consigo colocar, hoje o nosso grupo de WhatsApp do Transformando Territórios vai ter 40 pessoas de 15 organizações, né? Só não consigo colocar muita gente lá, mas sei lá, 4, 5 pessoas da nossa cidade, ótimo, porque daí a gente vai mandando materiais lá, por exemplo. Saiu outro dia o Guia dos Guias, o nome é muito pretencioso, de captação de recursos. Mas o Renato também vai mandando isso para a gente, para o jurídico, né, digamos assim. Vai mandando isso para a gente. As materiais, poxa, quero um bate-papo com o Felipe Cauíla sobre captação. Eu faço plano de captação de recursos aqui no ITS, por exemplo, como consultor. Felipe, vai ter uma semana de reuniões de captação em Minas Gerais, em BH. Se minha esposa não me matar até lá, porque eu estou viajando demais, eu estou com um filho de 1 ano e meio, não pode. A gente faz o que a gente fez em Porto Alegre. Vamos aí, marca as reuniões, eu faço reunião online com vocês. Então, esse tipo de assessoria, do que puder ser feito do ponto de vista do IDES, a gente sempre faz. Leva o menino, né?
Bebê já... tem que ver com a esposa, que a Eu esposa levo o trabalha bebê, eu levo o presencial, bebê. né? Não é só Ela da ia mãe, muito... não. Não é só da mãe, não. Ela trabalhou na Cogna, ela ia bastante para BH, agora ela não vai mais, não. Mas acho que é isso, sim. Essas oportunidades, por exemplo, isso do benfeitoria. Tudo que a gente puder abrir para todo mundo, a gente sempre abre. Por exemplo, o Tosini Freire vai dar 4 formações, se eu não me engano, a Willa pode me corrigir. Uma delas presencial, aqui em São Paulo, quando vão vir 2 pessoas de cada organização, que a gente fez o convite para vocês, e depois uma série de formações, inclusive, se eu não me engano, em ESG, uma delas, em direitos humanos, e por aí vai. Vai ser aberto para todo mundo. Tá? Para todo mundo assim, para todas as organizações, né? E aí, claro, vai de vocês decidir, putz, nesse sentido faz sentido a Amanda e a Maria Flávia nesse curso, já estão tocando tal frente, por aí vai. Não, eu tô à vontade, os meninos passam para a gente material, deixa a nossa cidade aí, o trabalho deles é maravilhoso. E só para completar também, eu sou presidente do da Comissão de Admissibilidade do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB em Minas. Então, a ética para a gente é muito importante. Você falando, né, da ética, da estrutura legal, isso para a gente é fundamental. É uma questão que a gente não abre mão realmente de ter todos esses princípios éticos, a transparência, sempre a conversa reta, direta. Não, aqui nós somos mineiros, mas a gente também conversa direto. Com sei, cafezinho, pão de queijo, mas a gente conversa. Exato. Não, eu acho que assim, um dia a gente pode marcar, pessoal, para falar o que a gente já viu. A gente está falando desse programa para empresas faz muito tempo. Até contar do que a gente viu de possibilidade de ESG. Putz, eu já tive conversa com empresas de Criciúma, de São Paulo, do Espírito Santo. Então, contar um pouco do que a gente viu. A gente tem até alguns slides do como é que a filantropia comunitária territorial conversa com a ESG. E assim, estamos super à disposição para... E, por exemplo, para você que está aí na OAB, eu vou falar, os fundos de direitos difusos são um grande fundão de recursos que ninguém sabe acessar. E já teve participante do nosso programa que acessou os fundos de direitos difusos do PROCON, da capital do Espírito Santo. Então, assim, esse tipo de coisa a gente consegue dar, você pronto, agora você já está comprometida a bater na porta do Ministério Público aí de Minas Gerais para conseguir a próxima multa do PROCON aí de BH para... Não, aqui tem uma instituição forte disso, tem várias, na verdade. Porque aí você tem o PROCON, aí você tem dos idosos, tem das donas de casa, tem uma frente forte, tem uma advogada forte nisso. Inclusive, já tivemos uma causa juntas. Mas, com certeza, assim, o que a gente puder disponibilizar para a nossa cidade, para fazer um trabalho realmente efetivo, o trabalho que eles fazem é muito bom, nós vamos poder, nós estamos juntos, vamos aqui na retaguarda deles, vamos lá com os meninos na assessoria jurídica, que a gente puder ajudá-los. Maravilha. Maravilha. Pessoal, mais alguma questão que vocês acham que gostariam de conversar? Óbvio que a gente está aberto a quantas reuniões vocês precisarem também. Mas você vai dar, de qualquer forma, uma olhada no regulamento, né, Felipe? E aí você que passa para a gente esse background do regulamento. O que a gente... No Estatuto Social, bem, primeiro que a gente faz, a gente pede alguns documentos legais da organização, certidões negativas, esse tipo de coisa, porque é uma questão de compliance nosso. Lógico, O que a gente faz, lendo o Estatuto, é indicar, olha, vocês querem operar como uma fundação comunitária que pode atender qualquer causa, talvez vocês tenham que ter previsto essa atividade. Fala, putz, talvez, uma boa ideia, você constitui... Mas a gente colocaria talvez como uma meta de vocês. Só seria um impeditivo se estivesse falando assim, por exemplo, nossa cidade não capta recurso de terceiro. Não tem. A não ser que seja adaptado, ou se tivesse alguma... Deixa eu ver aqui, por exemplo, sei lá, a nossa cidade está remunerando conselheiros. Não, acho que a gente não tem... Mas eu acho que essa experiência sua, essas dicas suas vão ser muito importantes para a gente. É isso que eu não quero perder, essa oportunidade dessas dicas suas. Eu não estou querendo perder esse conhecimento. Mas é assim, eu sempre digo do ESG, o ESG veio para ficar, mas a organização não tem que se mudar por causa do ESG. O ESG é uma janela de oportunidades para ela. A nossa cidade tem uma identidade, né? É tentar surfar um dos stakeholders, né? É um dos stakeholders que as empresas precisam. Exato. E é o que o Renato falava, o Renato conversou, né, conosco na última reunião, ele falou, Maria Flávia, a gente tem que mudar a mentalidade das empresas, né? Porque hoje as empresas, elas desvirtuam muito a função delas para exercerem uma função social. Por exemplo, a Fiat, que tem a Associação Árvore,
né, da Fiat. Então, a Fiat ela acaba desvinculando ali da função dela para isso. Então, ela pode apoiar uma associação, ela tem organizações ali como um stakeholder para apoiar. Ela não precisa de ter a própria. E para as médias e pequenas empresas, fica ainda mais difícil delas terem a própria associação. As grandes empresas, a gente consegue até entender elas terem, mas as pequenas e médias não conseguem. Então, para a gente poder captar isso das pequenas e médias e levar o ISD até elas. Né? Essa melhor. Certo? Ótimo. Não, é isso mesmo. É o que a gente acredita. A gente acredita nesses novos doadores mesmo. E assim nós estamos sobrevivendo, né, gente? Assim a gente não cabe com o planeta Terra, assim nós vamos sobrevivendo, a gente consegue respirar. Sim. Acho que é isso. Acho que fica para a gente o próximo passo mandar esse termo. O que a gente faz normalmente, talvez, o termo para vocês analisarem, né? O que funciona, se tem alguma observação de vocês, algo que vocês gostariam de mudar. A gente costuma, com base no que a gente está ouvindo das conversas, sugerir ali umas 5 metas para a gente ficar com 3. A gente coloca 3 que a gente considera prioritárias, até para vocês conseguirem, até como vocês têm muitos voluntários, né? Conseguir falar, essa meta aqui você vai atrás, essa aqui você vai atrás. Então, a gente pode elencar ali 5, 6 metas e depois a gente conversa. Fala, putz, Felipe, Willa, nosso timing não é fazer isso aqui agora. Isso aqui não tem que ser meta, isso tem que ser uma consequência. Então, a gente faz isso e marca depois. Aí pode ser com menos, depende, com menos de vocês, quantos vocês quiserem, né? Para discutir essas metas no detalhe. A sugestão das metas, você vai enviar também? Isso. A gente, ela vai dentro do termo. Do termo. Porque no termo fala... O termo é uma maneira de amarrar o IDS a se comprometer a fazer o que ele está prometendo e o que a gente espera da parte de vocês. E lá a gente coloca, para acesso ao meta infante, cumprir tais metas, mas não é para vocês encararem como algo escrito em pedra, não. É só uma pré-coisa escrita para a gente discutir em si. É isso. Mais alguma questão, pessoal? Não, para mim está muito claro quais são os próximos passos, né? Eu queria ver se Eduardo, Guata, Amanda também tem uma pergunta ou comentário. Eu estou contemplado também por tudo que foi dito, pelas, né, perguntas e respostas, assim, deu bastante clareza. Isabela, gostaria de... Willa, você já tem o estatuto, já tinha pedido o estatuto antes do Renato? Não? Do Renato? Já? Tá. Isso, o CNPJ para fazer a validação documental, bem já. Pessoal, para mim ficou claro também, acredito que mais dúvidas vão surgir ao longo do caminho, obviamente, mas aí a gente vai tratando enquanto elas vierem. Eu atuo muito na parte contratual do escritório, então, assim, acredito que ao ver os documentos, né, que vão ser enviados, eu vou ter alguma dúvida ou outra, mas não acho que vai ter problema na nossa conversa pontual sobre esses quesitos, né? Mas no panorama geral, para mim, ficou bastante claro. Ótimo. Bom. Perfeito. Felipe, quantas pessoas que podem participar do programa? Na verdade, quem participa do programa é a organização, né? A gente nunca teve um caso de uma organização tão grande em termos de voluntários como vocês. Nós estamos... A equipe interna para esse projeto de fundo comunitário, nós estamos em 6 já. Isso da nossa cidade, né? Além disso, seria muito legal se a equipe aí da Maria Flávia, né, pudesse também participar dos encontros, assim, e também a Júlia, né? Da Fundamiga. Então, olhando aí, estamos falando de umas 8 pessoas, isso é muito, é mais ou menos isso? Ou... Não, assim, em contato com a gente, por exemplo, se for ter uma reunião para discutir metas, se vocês quiserem trazer 6, 8 pessoas, é perfeitamente possível. Sempre que houver uma limitação de lugares, porque é um curso, por exemplo, o curso eram 2, 3 por organização. Essa vinda para São Paulo, por uma questão de budget, a gente não, mesmo que vocês pagassem a passagem, a gente tem uma questão de limitação física, então vão ser 2 por organização. Acho que a gente sempre vai deixar claro qual que é a limitação. Eu acho que para estar no grupo de WhatsApp, 4, Willa, talvez? 4 pessoas. Porque, assim, na verdade, o fundo é uma parte do que uma fundação, o Instituto Comunitário faz, né? Eu acho que era interessante ter alguém que está mais na pegada do fundo, alguém que está tocando do institucional da organização, né?
Está ali gestão, governança, pensando no dia a dia do nossa cidade. Eu diria que 4 é um número legal para estar no grupo de WhatsApp, mas, por exemplo, para ter acesso ao nosso Drive, pode colocar 8 pessoas, não tem problema, porque coisas que não tem limitação. Perfeito. A Sem gente se problema. organiza. A gente se organiza. Só porque no grupo de WhatsApp eu acho que está nessa média de 3. Quem que deve ter mais, hein, Willa? Deve ter uma de 3, 4, talvez, no máximo, né? Eu acho que o Baixada tem 4 pessoas no grupo. Acho que é isso. Mas é isso, contamos com 2 de vocês. O que a gente, aqui no evento de São Paulo, o que a gente consegue? Viagens internas no Brasil, né? Então, alguém que esteja no Brasil, a gente paga a passagem de algum lugar do Brasil para São Paulo, e estadia 2, 3 meses, não me lembro agora. Terão os dias 12, 13 e 14 de setembro. 12 e 13 é um evento do Transforma Territórios, e o 14 é o Fórum de Filantropos. E é isso. Que a gente conseguiu, pegou ali uma parte da verba da morte e falou, preciso trazer todos os líderes para o fórum. Tivemos umas brigas, mas conseguimos garantir, que a gente acha muito importante. Mas, assim, desculpa, as 2 pessoas que vão vir para o fórum, vocês já podem passar para a gente, para a Willa e para a Alexandra, que trabalha direto com a Willa, porque dela coloca em contato com a agência de viagem, porque a gente não tem braço para fazer toda essa parte operacional. Então, tem a Sônia, que é de uma agência de viagem, que vai fazer a reserva dos voos e passagem e reembolso, né, Willa? Tem uma política de reembolso, talvez seja aqueles cartões pré-pagos, a gente só não reembolsa a bebida, mas deslocamento, pegar um Uber e Confins é longe, né? Tive que fazer uma refeição fora de São Paulo, esse tipo de coisa a gente reembolsa, a gente está tentando ser mais ágil esses cartões de reembolso, porque na unha é impossível. Isso a gente descobriu. A gente, no e-mail que eu vou te mandar amanhã, Renato, tem essas instruções todas. Perfeito. Muito obrigado, Willa e Felipe, todo mundo aí que participou hoje. Vamos que vamos. Maravilha, prazer. Estamos Tchau, animados. gente. Muito Um bom abraço, falar com gente. vocês. Tchau, tchau. Boa semana. Boa semana para Tchau, todos. tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. pessoal. Obrigada. Obrigado, Maria Tchau, Flávia, pessoal. Obrigada. Amanda, Isabela. Tchau, tchau. Renato, se você puder depois mandar o link da gravação para a gente, porque a gente salva, se possível. Mando sim, mando agora. Maravilha. Obrigado. Tchau, tchau.